Então, o que é que os pastores fazem? Pegam Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10 e aplicam na igreja dizendo: vocês estão roubando o Senhor. Você paga dízimo? Se você paga dízimo, você foi enganado. Eu confesso que eu fiquei abismado com a interpretação bíblica e também com o conhecimento deste pastor. Ele esclareceu coisas que realmente você vai ficar impactado. Pois nós sabemos que as igrejas evangélicas usam deste texto bíblico Malaquias, desse livro bíblico Malaquias, para conseguir arrancar as lãs das ovelhas, tosquear as ovelhas. Como assim tosquear, Felipe? Arrancar o dinheiro através dos dízimos. Então no vídeo de hoje eu quero te mostrar algo que um pastor mencionou, relatou, confessou, que vai deixar você impressionado. Mas é claro, eu preciso que você assista esse vídeo até o final para você entender claramente. E se você é um daqueles que pagam dízimo na tua igreja, após esse vídeo, você vai começar a abrir os teus olhos e ver que você está sendo enganado. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora no canal Felipe Câncio, seja muito bem-vindo. E é claro, eu te peço, inscreva-se ativando o sininho das notificações e também taca o dedo no joinha para esse vídeo. Aqui nós encontramos na internet diversos relatos, diversas opiniões e também diversos pastores que defendem o dízimo, que usam do texto de Malaquias, que usam do livro de Malaquias para arrancar o dinheiro dos fiéis. Mas este vídeo deste pastor vai deixar você realmente impactado e vai abrir os teus olhos para isto. Então bora reagir a este vídeo sem mais delongas. Abre aí, Miguel. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Esta é a arma dos pastores. Quando na igreja se fala em Malaquias, as ovelhas já sabem, vamos ser tosqueadas. E os pastores dizem, mas está na Bíblia. E digo eu, nós não temos uma doutrina bíblica. A nossa doutrina não é bíblica. Se fosse bíblica, Malaquias serviria para mim, Levítico serviria para mim, porque Levítico é bíblico. Malaquias não é bíblico, mas não serve para mim. Então a nossa doutrina está nas epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, que são a revelação da graça de Deus para a igreja gentílica que vive o novo pacto. Então preste atenção, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra a igreja no Brasil, contra a igreja, contra os gentios. Então leia. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de... Então, o livro de Malaquias, que está inserida na lei de Moisés, não se aplica ao povo gentílico. É uma sentença contra o povo de Israel. Quem é de Israel, diga baixinho, aleluia. Então essa carta não se aplica a você. Eu tenho dito como exemplo, se eu escrevo uma carta para minha esposa e digo, minha querida esposa, eu te amo. Esta carta cai no chão e se perde. Você pega, se aplica a você? Eu estou falando com você? Não, mas você pode usar e falar, nossa, como que ele tratava muito bem, olha, ele ama. Mas ele não está falando comigo. O conteúdo não se aplica a mim. Porque eu não estou dizendo que amo você. Eu estou dizendo que amo a minha esposa. Esta carta se aplica a ela. Malaquias não se aplica a você. Malaquias não está falando contra você. O profeta não está sendo usado para mim nos dias de hoje. Para os dias de hoje, quem fala comigo é o Espírito Santo
que é o Senhor, que é Deus, que é um só, por intermédio das epístolas de Paulo, para os gentios, que somos nós. Então, o que é que os pastores fazem? Pegam Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10 e aplicam na igreja dizendo: vocês estão roubando o Senhor. Vocês não estão dando o dízimo do Senhor. E eu vou amaldiçoar vocês. Mas esta sentença não é contra a igreja gentílica, porque nós não estamos mais debaixo de maldição. Ele nos libertou da lei, ele nos trouxe agora para a sua graça. Então, quando os pastores vêm com Malaquias 3,10, ele está pregando o livro da lei para a igreja gentílica. E a igreja gentílica não pode receber lei, porque todos os que estão debaixo da lei, disse Paulo aos Gálatas, estão debaixo de maldição. Então, no capítulo 3, vê se tem aí, Miguel, no versículo 8, está aí o que eles aplicam na igreja. Lembre, mas isso aqui não é para você nem para mim, porque nós não somos de Israel, nós somos da igreja gentílica, nós somos da igreja do novo pacto, aonde o sumo pastor é que nos conduz em toda a verdade. Então olha o que ele diz, Malaquias 3,8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós quem? Com quem que ele está falando? Com o de Israel. Diga, não está falando comigo? A carta não é para mim. Vós me roubais. E eles disseram, em que te roubamos? E disse Deus, nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, todas esta nação, Brasil, Espanha, França, Canadá, não são as nações. Se fosse nações, tinha brecha, porque nações são mais de uma. Então estaria incluída aqui a França, o Canadá, o Zaire, a Colômbia, a Luanda, mas está no singular, porque está falando com uma nação só, e essa nação é Israel. E nós não somos como Moisés. Isso não aplica na minha vida e nem na sua. Alô, da Zâmbia? Ué, e por que que os pastores não pregam isso? Porque são cães gulosos. O seu Deus é o ventre. Estão atrás de tosquiar as ovelhas. As suas solenidades são para ganhos próprios. Eles não querem instrução e verdade, porque se pregarem o que vem para ir para frente, a igreja fica vazia. Eu não tenho medo da igreja ficar vazia, a igreja não é minha. O que te prende aqui não pode ser a cerca, o que te prende aqui é o alimento. Entende-se? Eu estou pregando aqui sobre o temor do Espírito Santo, senão Paulo se levanta e vai embora. Está aqui como aferidor, e você deve estar aqui assim também. Não pode permitir que eu pregue o engano em você aí, alimentando o meu ego, eu te enganando e você deve estar aqui pela verdade. E é por isso que a igreja se tornou o que é, porque as pessoas não vão em busca da verdade. As pessoas vão em busca daquele irmão que é muito legal, ou eu não consigo sair de lá porque lá as pessoas são bacanas. Aqui ninguém é legal, aqui ninguém é bacana, aqui a palavra é que nos alimenta e estamos aqui por ela. E quando alguém errar por nós, por causa da palavra que nos alimenta, nós suportamos uns aos outros em amor. Então olha, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais sim toda esta nação. A nação de Israel, a carta é para ele, Deus está falando com eles. Esta carta não pode ser aplicada na minha vida. Então olha o que ele diz no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você disse que ia me suportar, deixa eu te investir. A casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém, aonde os levitas administravam lá dentro. O dízimo era alimento, dízimo não era dinheiro. Dízimo era a 10ª da plantação dos judeus, que eles deveriam levar anualmente, não era todos os cultos. Anualmente eles tinham que pegar 10% da sua plantação e levar à casa do tesouro que ficava em Jerusalém, para sustentar os levitas que não tinham herança e não podiam trabalhar, porque eles ficavam dentro do templo em Jerusalém.
Lá era a casa do tesouro. Neste novo pacto, Paulo disse que a casa do tesouro somos nós, vaso de barro, mas com um grande tesouro dentro de nós. Por que Paulo disse isso? Porque quando muda o sacerdócio, tem que mudar a lei. Mudou os pactos, mudaram-se a aliança, o templo não é mais em Jerusalém, e o templo agora sois vós, o templo do Espírito Santo. Diga, Abba, Pai. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até que não haja lugar suficiente para recolher. O que estava acontecendo aqui? Como eles estavam em desobediência, não levando para os sacerdotes, e os sacerdotes em consequência em desobediência a Deus, Deus cerrou a janela dos céus. Era um pacto de dente por dente, olho por olho. Deus agia segundo as obras dos homens. Hoje é em graça, Deus não age segundo as minhas obras. Deus age segundo a sua graça e a sua misericórdia. Porque o favor agora é imerecido. Então Deus cerrou a janela dos céus. Como não chovia, eles não plantavam e não colhiam. De uma outra feita, continuou-se a desobediência. O que ficou? Deus enviou um gafanhoto chamado devorador. O que os pastores fizeram? O que eles, lindo de morrer, pior que os políticos aí, transformaram o devorador no diabo. É porque o diabo vai na tua casa. Meu amor, você acha que eu vou sair um domingo para vir num lugar, ouvir falar da palavra, e o cara dizer que o diabo vai na minha casa? Já não basta os diabos lá em Brasília, meu amado. Ainda vai entrar um outro para comer o que é meu. Meu amado, para comer o que é meu já basta a minha fome. Mas são ameaças. Porque quando eles não pegam na ameaça, ele pega no medo. E as pessoas saem com medo. Ai meu Deus, está vendo o que aconteceu? Está vendo? Foi por isso que você não deu o dízimo. Menina, eu sou dizimista fiel da casa de papai. Dízimos eram alimentos. E que o povo tinha que dar anualmente. Pastor, mas por que o senhor prega isso? Porque essa é a verdade. E por que os pastores não pregam isso? Eles querem enriquecer. É melhor ser pastor do que ser mecânico. O cara abre uma igreja, chama o povo, ameaça, manda você dar 10% do teu salário. Se acontecer alguma coisa, é porque o pastor é cheio de unção. Se não acontecer nada, você teve fé. Não teve fé. Manda abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Nós vamos dar até. Meu amado, eu dou até. Eu dou minha vida, dou meu carro, dou tudo. Mas se pregar a verdade. Se eu for apacentado com a verdade, eu dou tudo por gratidão. Porque nada melhor do que você andar na verdade. Pastor, mas se isto aqui é no Novo Testamento, me perguntam os teólogos. Então, o que Jesus mandou dar no Novo Testamento, lá em Mateus 23, hein? Vamos ler? Vamos? Mateus 23, 23? Coloca aí. Vai. Jesus falando com escribas e com fariseus. Preste atenção, você que tem mente iluminada. Jesus está falando com a igreja e com os irmãos. Quem eram os escribas e os fariseus? Os que viviam em Israel, os que viviam sobre a lei e os que seguiam a lei de Moisés. Então, eles tinham que dar dízimos. Então Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais notas de R$50, nota de 100, anel de ouro, de brilhante e de diamante. Qual era o dízimo que os escribas e fariseus davam? Diga lá, olha lá. Hortelã, endro e cominho, porque isso era o dízimo. Você vê as ovelhas levando. Quem que é isso aí? Saco de milho. Para quem? Vou levar meu dízimo para a igreja. Você vê? Que dízimo? Não era dinheiro. Dízimo era alimento. Então ele diz: vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho,
e desprezais o mais importante da lei. Ah, dízimo era da lei. Ah, e vocês estão desprezando o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, dar o dízimo do endro, e não omitir aquela. Ah, tá vendo? Jesus mandou no Novo Testamento os fariseus dar o dízimo. Olha, eu vou te poupar, mas deixe de explicar. Mateus não é Novo Testamento. Ah, não, espera aí. Não, entrei no lugar errado, tá vendo? Você não prega a verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. São livros históricos que tratam da biografia do nascimento de Jesus nos dias de sua carne. Porque olha o que explica o escritor dos Hebreus. Coloca lá, Miguel. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Para aí. É verdade. Nunca tinha me mostrado isso. Ora, para ser testamento, tem que acontecer a morte do testador. E se o testador está vivo, então não é testamento. Recebe? Recebo o entendimento do Espírito na minha mente. Então, enquanto Jesus, nos dias de sua carne, o conhecido Emanuel, estava andando em Jerusalém, ainda era a lei, porque a lei e os profetas duraram até João. Então ele estava andando ali, mas ele estava sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei, e nos dias de sua carne tinha que se aplicar a lei. Porque para ser Novo Testamento, era necessário que intervenha a morte dele. Então, da cruz para cá, aí sim é Novo Testamento. Porque olha o que ele diz, 17, olha, lê agora. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, enquanto Jesus estava vivo, não tinha Novo Testamento, ainda era velho. Recebe? Diga, eu recebo. É isso aí. Pastor, mas por que isso só tem aqui? Não, isso não tem aqui. Isso está aqui. Não está longe de ti, está na tua boca, está no teu coração. Eles que não pregam. Aí toda a doutrina da igreja está inserida onde? Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui é novo, vocês não pregam novo. Olha a mulher do fluxo de sangue, desce Zaqueu. Isso são histórias. Não tem revelação, não tem doutrina. Então eles pegam a passagem de Mateus 23, 23 e diz que Jesus no Novo Testamento mandou dar dízimo. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, porque um testamento só tem força de lei quando o testador morre. E o testador, que é Jesus, estava vivo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando você abre da cruz para cá, você não vê Paulo falando em dízimo. Não vê Paulo obrigando os irmãos, sendo pesado aos irmãos. Paulo trabalhava, Paulo passou dificuldade, a igreja, sem acusação da lei, respondeu com gratidão. Não deixava o apóstolo passar aperto. Ele disse, eu recebi tudo, estou cheio, desde que Epafrodito me trouxe das vossas mãos, como um sacrifício suave e agradável a Deus. Mas sem imposição. Você entra na igreja 2 horas pedindo dinheiro. Você entra na igreja, a ovelha sai tosquiada, te ameaça. E a ovelha entra dentro de casa, vê a panela cair, aí ela lembra que o pastor disse, ó, o devorador na tua casa. Uma panela que caiu. E é assim que as ovelhas estão fora do pasto. As ovelhas estão no mundo aí porque entraram dentro. Eu consigo ver, às vezes, com meus olhos espirituais, às vezes elas entram aqui, eu vejo. Caramba, olha, mas o cara chega, passou a máquina, nem, porque às vezes eles passam a máquina tem uns que tosqueiam, mas chega, passa a máquina, a pessoa entra quebrada. Com vontade de subir. As pessoas querem ouvir tudo, menos de Deus. Que elas foram tão tosqueadas,
tão ferida, só prestaram enquanto tiveram, só prestaram enquanto podia dar, que na hora em que elas mais precisaram, rua! É o vale quanto pesa. Então Deus tirou tudo isso. Então olha, eles usam uma passagem, e eu fico, me suporte, porque isso meu espírito se revolta, quando a pessoa deveria ensinar a igreja, elas usam expressões para tomar o dinheiro. O descaramento, e até de algumas igrejas em graça, são tão grandes, que eles usam uma passagem que Abraão deu dízimo. E diz assim, mas Abraão deu dízimo, foi antes da lei. Olha só. Hebreus capítulo... Volta, Miguel. Vai, pode ir, perdão, pode ir, vai. Aí, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. 8. E aqui, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Preste atenção na revelação. O apóstolo Paulo está escrevendo aos hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são um povo que vive em Israel. Você vê que Paulo tira a sua ótica dos gentios e escreve uma carta específica para os hebreus. Todo o conteúdo dessa carta é para os hebreus e que serve de observação, de conhecimento para mim. Quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu no ano 65. E o templo em Jerusalém só foi derrubado nos anos 70, de acordo com a profecia de Daniel. Então, neste tempo aqui ainda, aos hebreus, o templo levítico estava de pé. As pessoas aqui em Hebreus, olha, carta aos hebreus, neste tempo aqui, no ano de 65, o templo estava de pé e as pessoas levavam sacrifício, levavam os seus dízimos ainda, porque o ano 70 da profecia não tinha chegado e o templo não foi destruído. Então Paulo está dizendo, aqui certamente, aqui não é aqui em Caxias, aqui não é aqui no Brasil, aqui é lá na cidade dos hebreus, no ano 65. Então eles usam isso aqui e dizem, não, aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, mas ali, porém, aquele que se testifica que, de quem vive, está apontando para Melquisedeque, quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Então olha o que ele diz no versículo 9, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou. Agora preste atenção, você que conhece a graça. Abraão estava representando os gentios, ou Abraão estava ali representando o sacerdócio levítico? Então Abraão não foi exemplo para que os gentios dê dízimo. Abraão foi exemplo para o sacerdócio levítico, que quando Abraão encontrou Melquisedeque, os levíticos não tinham sido levantados ainda, e Melquisedeque, que era Deus, estava pré-anunciando o evangelho da circuncisão a Abraão. Olha o que diz no versículo 10. Porque ainda ele estava no lombo de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. 11. De sorte que se a perfeição fosse para o sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Mudou o sacerdócio, não é mais o templo em Jerusalém. Não há dízimos em graça. Em graça é por gratidão. Em graça não é como eles colocam. É por isso que a igreja da graça não é esse império que está aí, porque o foco não é o dinheiro, não é o vil metal. Deus não está associado a dinheiro. Eu vou repetir.
Você não vai encontrar Deus se relacionando com o dinheiro neste local. Este é o local de exaltação e de conhecimento ao Cristo vivo. Jesus, quando nasceu, ele nasceu entre os animais. Os magos, quando foram procurá-lo, foram até o palácio de Herodes, querendo saber aonde nasceu o rei, o Salvador. A estrela o foram os guiando e foram levando para uma estrebaria. Alguns deles falaram, mas não pode. Disseram que quem nasceu foi o Salvador, o palácio é lá. Como a estrela está apontando para aquela estrebaria? O rei do universo resolveu nascer entre os animais e decidiu morrer entre os ladrões. Ele poderia nascer no palácio de Herodes, podia ter sido enterrado na tumba de Faraó. Não fez, para que os homens que têm olhos iluminados entendam que a maior riqueza que se pode ter não é o vil metal. Ele não quer que ajunte tesouro nessa terra. O que ele te deu é para o teu aprazimento, para sustentar nas tuas necessidades. Nós não temos ganância financeira, não há teologia da prosperidade. A nossa maior riqueza está viva, sentado no trono do universo, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em graça não há esta manobra, esta sede, esse engano. Olha aí, o Golias vai cair. Olha esse envelope. Tem até um aqui de outro ministério. Olha aqui esse envelope. Toma aí. Não é isto. Não é isto. O propósito não é este. O propósito é levar o conhecimento e libertar as vidas cativas, amarradas, ajudar os necessitados, os aflitos. Esse é o propósito da igreja em graça, somar na vida do outro. É isto que o apóstolo Paulo deixou como ensinamento. Olha lá, 2 Coríntios 9, pode passar por causa do horário, senão eles não me suportam. Olha lá. Agora sim, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja gentílica. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. 7. Olha, se eles vão pregar isso. Se o pastor vai abrir isso dentro da igreja. Se o pastor quer abrir a igreja para ele não trabalhar mais e depois vir aqui quando alguém perguntar, e o pastor faz o quê? Eu vivo da obra. O senhor vive da obra, mas cadê tua colher de pedreiro? Cadê tua enxada? Cadê tua marreta? Não, eu vivo da obra de papai. Da obra de papai é mole, meu irmão, com o suor das ovelhas, né? As ovelhas não podem comprar um remédio, porque se comprar o remédio está roubando de Deus. A mulher bateu aqui, pastor, eu queria tanto comprar um gás, mas o único dinheiro que eu tinha, eu tive que dar o meu dízimo. Eu falei, minha irmã, a senhora volta lá. Não, mas que se eu for lá, então vamos nós dois. Não, eu falei, então deixa, minha irmã. Jaque, oi, manda o dinheiro para a senhora comprar o gás. Minha irmã, venha na nossa reunião, venha ouvir a verdade. Não deixe de comprar o gás para sustentar esses lobos vorazes. Deixar de comprar um remédio para sustentar pastor de carro zero. Pastor com os filhos estudando nas melhores escolas e o povo gemendo dentro da igreja. Vai ver aonde eles estão para pregar um evangelho mentiroso. Porque se fosse para pregar a verdade, até daria, né? Mas para pregar um evangelho de mentira, 2 horas na quarta, 2 horas no domingo, 2 horas de noite, a ovelha dá ainda é ameaçada. Olha, se eu pegar você numa igreja dessa, olha, eu estou avisando você, eu vou dar em você, hein? Porque não é possível. Olha lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha a diferença. Amado, vocês sabem, eu só tenho a 4ª série. Mas veja bem, contribuir é uma obrigação? Não. É uma coisa voluntária, gente. Ora, eu venho aqui, tem um ar-condicionado, tem uma água, o lugar é legal, pastor chatinho, mas tem que suportar em amor. Eu estou vendo que eu estou sendo instruído, isto me faz bem, não há ameaças, eu aprendo, os irmãos me acolhem. Bem, esse mês eu não posso dar nada, poxa, apertou lá em casa, eu estou me equilibrando. Pô, mas eu vou ajudar pelo menos a cooperar com uma água, um café, alguma coisa, ninguém me impede, ninguém me cobra nada.
Meu amado, isto é uma contribuição. É isto que o apóstolo Paulo ensinou para este momento da igreja. Cada um contribua segundo 10%. Segundo o que o pastor mandou. Não o que está aí dentro do seu coração. Eu tenho pessoas aqui que dão 100%. Não, você não tem noção de pessoas aqui que ganham 2.000 e dão 2.500. Vão lá. Não, pastor, porque não pode parar, não pode deixar. Precisa ajudar. Porque isso é um espírito de gratidão. Porque isto vale muito mais do que qualquer Bíblia em riste. Porque é tocado pelo Espírito Santo. Se a tua semente não for tocada pelo Espírito Santo, ela não germina. Ela germina quando é o Espírito Santo a tocar. No antigo pacto, o homem tinha que tocar em Jesus. A mulher do fluxo do sangue tinha que tocar em Jesus. Isso é no antigo pacto. No novo pacto, é o Espírito de Cristo que toca em nós. Nós somos tocados, nós somos sensibilizados a ajudar, a fazer, a contribuir. Isso é o Espírito que permeia a igreja em graça. Ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ah lá, não com tristeza. Me desculpa, você vai me suportar mais 5 minutos, 10 horas. Olha, meu irmão, eu posso lhe garantir, todos os dizimistas das tal igreja dão dízimo com tristeza. Caramba, recebi um dinheiro aí, 3.000 reais. Eu vou ter que tirar 300 reais. Fazer o quê, né? Está na Bíblia, né? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Cara, puxa. Não é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor para os de Israel. Para nós, os da graça, é esta. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Por que é que Paulo estava fazendo isso? Porque Paulo, como saiu da lei, sabia que as pessoas debaixo do espírito do dízimo, ou dão dízimo ou com tristeza, ou por necessidade. É ou não é você que veio de lá? Hein, pessoal? Você veio de lá, você dava pela necessidade da janela dos céus abrir. E não abria nunca. Só abria para quem estava aqui atrás. Para quem estava aqui atrás, abria janela, abria porta, abria telhado, abria casa, abria o mar vermelho. Mas os daí, nunca. Porque era um espírito de barganha que eles colocavam em nós, entendeu? Se eu der, Deus me abençoa. Se eu não der, Deus não vai me abençoar. A graça veio e tirou isso e disse, não, você já é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Entendeu, abençoado? Não existe esse espírito de barganha, ou dá por tristeza ou por necessidade. Não, eu estou dando dízimo lá na minha igreja lá, porque, poxa, eu quero comprar meu apartamento, cara. Eu quero comprar meu apartamento. Meu amado, se você não trabalhar, você não compra nem bala. É que quando você trabalha, Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Ele já abençoou. E você começa a prosperar com dignidade. Isso é de glória em glória. Então ele diz, não com tristeza ou por necessidade. Olha lá que lindo, olha lá, olha lá. Não, volta, é a verdade. Não corre não. Porque Deus ama ao que dá com... E a gente não dava com alegria. Eu nunca dei com alegria. Minha mulher uma vez reclamou. Caramba, me lembro até hoje. R$480 há 10 anos atrás. Meu irmão, era como quase 5 mil. Nós tínhamos que pagar uma conta, aquele dinheiro ainda ia faltar. Fervoroso, né, meu irmão? Camisa até aqui. Eu não podia usar de bermuda. E aquela coisa toda. Varão de Deus. Peguei o dinheiro tremendo na mão, eu disse, mulher, vamos acreditar, Deus vai fazer. Deus nunca fez, porque Deus não quer esse espírito de barganha com ele. Deus não negocia a sua glória. Deus não quer esse negócio de Deus só vai me dar se eu der, não. Tudo é dele, meu amado. O ar que você respira, a sua vida, a sua casa, o seu carro, tudo é dele, 100% é dele, meu amado. Deus não precisa do teu dinheiro, meu amado. Deus é rico. Quem precisa do dinheiro somos nós.
Você vê se Deus vai ficar feliz você pegando metade do teu pagamento, dando para Ele. Você acredita nisso? Se Deus precisa do teu dinheiro, quem precisa do teu dinheiro é alguém que entrou aqui que ainda não fez uma alimentação. Quem precisa do teu dinheiro é alguém que está aqui que precisa de comprar um remédio. E como isto aqui é um lugar cristão de Deus, um semeia, outro doa, outro faz, e no final tem que ter alguém sensibilizado por Deus a contribuir. Porque este é o chamado. Olha lá o que diz o 8, olha o 8. E Deus é poderoso para fazer em vós abundar toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em toda suficiência, abundeis em toda obra. Olha, 9. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para... As ovelhas dão, o pastor pega, bota no bolso. A ovelha precisa de um remédio, o pastor diz: a irmã tem pouca fé, precisa orar. O Evangelho da Graça diz: não, senhor. Semearam, você aqui espalha e dê aos pobres, e a justiça de Deus na sua vida permanecerá para sempre. Eu não ando com medo do Temer. Eu não ando com medo de JBS ou da BRF de carne estragada. Há uma justiça de Deus sobre a minha vida. Deus vai me conduzindo em triunfo. De uma boa carne ali em promoção, procuro dinheiro, não tem. Caramba, a carne estava estragada. Deus dá livramento sem você saber, Meu amado, quando você é conduzido em triunfo, todas as coisas cooperam para o teu bem. Nós acreditamos nisto. Nós não estamos aqui com intuito gananciosos, visando o teu bolso. Nós estamos aqui te ensinando para que você saia desse espírito de meretrício, de vendilhagem, dessas barganhas que se tornou a igreja evangélica. Ué, mas como que o senhor faz então para pagar a conta de luz? Vem, cara, 2 ar-condicionado, eu vou aumentar agora esse mês a potência desse ar, nós vamos pintar, reformar, nós vamos fazer várias coisas, comprar equipamento. Como é que o senhor faz tudo isso? Pelo Espírito. Se vir 100, eu espalho os 100. A justiça de Deus permanece. Ele faz, eu não sei como, às vezes eu tenho mês que eu não sei como é. Mas nesses 6 anos, nunca faltou absolutamente nada. Nem na minha vida, nem na vida das pessoas que se propuseram a abraçar o Evangelho da Graça de Deus. Não há ameaça, não há dedo em riste, não há nome, porque nas igrejas bota assim, quem não deu dízimo, bota o nome, e você não toca mais. Não há nada disso, amado. É por gratidão a Deus, é com alegria. Ele disse: tu espalhou, tu deu aos pobres. Olha, se está escrito, eu creio. Você crê? Você crê? Diga: Abba, Pai. Se está escrito, eu creio. Ele disse: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. As pessoas estão desesperadas. Eu não estou. Ele me predestinou. Todos os dias da minha vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O dia que eu estou vivendo hoje já foram escritos e determinados. Deus sabia que eu iria viver em tempos difíceis, de emprego, de escassez e de roubalheira. Deus sabia, me colocou aqui, Ele tem um controle absoluto. E qual é a minha participação nisso? Ser obediente. Sou um semeador, não há imposição, ninguém manda em mim, não há nomes aqui escritos para quanto eu tenho a dar. Eu vou semear. Está aqui a minha semente, eu vou semear. O que eu achei que eu posso. É pouco aos olhos de alguns? Pode ser. Aos olhos dos outros pode ser muito? Pode ser também. Aos meus olhos é o que eu posso fazer. E é a forma que Deus recebe. Porque eu estou fazendo com alegria. Não estou dando por necessidade, em Deus me dá algo. Deixa de dizer, me desculpe. Você não entrou aqui, você não veio atrás de bênção. Porque você já é um abençoado. Você não veio atrás de prosperidade, porque você já é próspero. Você não veio atrás de milagre, porque o milagre te acompanhou.
Você não veio atrás de cura, porque tu já és curado. Você veio para agradecer. Você veio reconhecendo que sem Deus nós não podemos nada. Confesso que quando eu vi este vídeo, irmãos, eu fiquei impactado, porque a interpretação deste pastor realmente nos mostra que existem pastores que realmente querem fazer com que a pessoa alcance a salvação, mas a maioria usam deste texto bíblico para arrancar o dinheiro dos fiéis, usam do dízimo para arrancar o dinheiro dos fiéis. Amados, o dízimo já passou, não existe mais dízimo. Dízimo era para os levitas, hoje em dia não existe mais levitas. Alguém fala assim, mas os pastores os levitas, eles cuidam da obra de Deus. Amados, se você buscar entender a história dos levitas e o porquê que eles ganhavam dízimos, que era em alimentos, você vai compreender que tudo aquilo que esse pastor mencionou é a realidade. E se você quiser continuar dando dízimo, se você quiser continuar bancando o teu pastor, então a partir deste vídeo você já está sendo esclarecido que você está dando o dízimo porque você quer, não porque é um mandamento. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus irmãos. Esse vídeo, irmãos, merece muito compartilhamento para que as pessoas possam abrir os olhos e compreender a realidade do dízimo. Que a pessoa possa entender, amados, o porquê que Malaquias escreveu aquilo e para quem foi que escreveu aquilo. Deus abençoe, inscreva-se no canal, deixe o joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.